Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma semana de estudos do período de 10 de agosto a 14 de agosto de 2020. Em língua portuguesa, esta semana recordaremos o que aprendemos a semana passada sobre texto informativo, que é a notícia, que trata de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculada pelos principais meios de comunicação, como os jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Este mês é o mês do folclore, onde o folclore é um conjunto de tradições, conhecimentos e crenças populares expressas em provérbios, lendas ou canções. Todos os conhecimentos do povo, conservados através do tempo, incluindo ainda hábitos, brincadeiras e enfeites, são considerados folclore. O folclore é tão importante que desde 1965 há um dia especial para ele em nosso calendário, que é o dia 22 de agosto. Vocês também farão uma produção de texto, observando a figura ao lado. Fale sobre a alegria da menina, explique a tristeza do menino e por que ele está assim, e faça o final da história contando como tudo terminou. Agora é com você, e não esqueça de dar um título ao seu texto. Esta semana também faremos atividades de ortografia. Lembrando que a ortografia é um conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa para a grafia correta das palavras e o uso de acentos, da crase e dos sinais de pontuação. A origem da palavra é grega e significa ortós, certo, correto, direito, exato, e grafia, escrita, estabelecendo, portanto, padrões para a forma escrita correta das palavras de uma língua. Ou seja, a ortografia se encarrega de determinar o uso correto das letras e dos sinais de acentuação e de pontuação. Nas atividades dessa semana, vocês vão analisar as palavras que estão escritas de forma errada e corrigi-las. Em matemática, continuaremos vendo divisão e nesta semana veremos a divisão não exata. Por exemplo, se eu tenho 263 dividido por 3. Eu sei que o 2 não dá para dividir por 3, então eu marco 26. Na tabuada do 3, eu não tenho a resposta 26, mas eu tenho a 24. Que número que eu multiplico por 3 e dá 24? É o 8, então são 8 vezes. Eu realizo a multiplicação. 8 vezes 3, 24. Coloco a resposta embaixo de 26 e realizo a subtração. 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. E abaixo, 3. Agora, o número 23 dividido por 3. Não tem na tabuada, mas tem o 21. Que número que eu multiplico por 3 e dá 21? Que é o 7. 7 vezes 3, 21. Coloco a resposta embaixo do 23 e realizo a subtração. 3 menos 1, 2. 2 menos 2, nada. Então, nesta divisão, a resposta é 87 e o resto é 2. Vocês farão também situações problemas. Lembrando que vocês têm sempre que relacionar as informações fornecidas com os símbolos matemáticos adequados para a solução dos problemas, ou seja, qual operação eu vou usar para a solução do problema. Entender a situação identificando a operação mais adequada para a resolução. E isso depende de uma leitura segura
e de um processo interpretativo. Ler quantas vezes for necessária a situação-problema para conseguir realizar a operação e fornecer a resposta. Em geografia, continuaremos relevo. Os rios correm sempre de lugares de maior altitude para lugares de menor altitude. Suas águas retiram sedimentos das partes mais altas dos planaltos, por exemplo, e os depositam nas partes mais baixas, como nas planícies. Observe a ilustração. No ponto 1 é uma nascente, que é onde o rio nasce. O 2 é um afluente, que mostra um rio que deságua no outro rio. E a foz, lá na marcação 3, é o lugar onde o rio termina, isto é, onde ele lança suas águas. Pode ser em outro rio, no mar ou em um lago. A área ocupada por um rio principal e seus afluentes é chamada de bacia hidrográfica. Observe o mapa que mostra a divisão e a localização das bacias hidrográficas brasileiras. Então, nós temos a bacia do Amazonas, do Tocantins, do Paraná, do São Francisco e do Atlântico. Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos.